Caros irmãos e irmãs, no dia de hoje, neste domingo, dia do Senhor, quero, de modo especial, nos dedicarmos a contemplar este Evangelho do perdão. Nós ouvimos a narração de São Lucas, esta mulher que muito pecou, porque se arrependeu, muito foi amada por Deus. Quando nós nos perguntamos a quem Deus ama mais, nós sabemos que Deus ama a todos do mesmo modo, porém individualmente, de modo diferente. Um pai, uma mãe também assim o fazem, porém não o fazem com a perfeição que o Senhor faz. Esta mulher, diz o evangelista Lucas, era conhecida na cidade como pecadora. Significa que seu pecado era público, porque se era conhecida como pecadora, já São João Crisóstomo, nos inícios da igreja, vai dizer: esta mulher, com o pranto do arrependimento, recebeu o maior perdão do Senhor. E por que recebeu o maior perdão do Senhor? Porque fez por arrepender-se. Enquanto nós passamos quase toda a nossa vida pedindo que o Senhor nos livre de algumas aflições, de alguns tormentos, ou que nos conceda alguma graça, essa mulher fez o pedido central, que deveria ser o pedido diário de nossa vida. Esta mulher pediu a salvação de sua alma, a vida eterna. Quando se arrependeu, ela se jogou aos pés do Senhor. Ela, chorando, lavou os pés do Senhor. Quer dizer, não foi pouco choro de arrependimento. Ela secava os pés do Senhor com seus cabelos. Uma pecadora pública significa, na melhor das hipóteses, que era uma prostituta. Portanto, esta mulher que viveu uma vida enfeitada para agradar os homens e agradar o mundo, com os cabelos bem alinhados, bem arrumados, com o corpo bem perfumado pelos bálsamos e perfumes, agora joga tudo isso diante dos pés do Senhor. E mais, publicamente. No início da igreja também, caríssimos irmãos, a penitência, confissão era pública. Não é como já há pelo menos um milênio e pouco, em que nós vamos ao confessionário confessar diante do Senhor. Nos inícios da igreja também era assim como no tempo de Jesus. Quem tivesse um pecado deveria vir à frente da assembleia e proclamar o seu pecado, para receber uma penitência pública. Aqui, quantos de nós fugiríamos dessa situação? Pois essa mulher foi espontaneamente. Foi certamente em uma casa em que não foi convidada. Entrou, sabia que o Senhor iria estar lá. Quantas vezes esta mulher pelas ruas deve ter cruzado os olhos com Jesus, esperando o momento de poder aproximar-se dele. Esta mulher entra em uma casa na qual não foi convidada e na qual jamais a convidariam. Esta mulher, com lágrimas, banha os pés do Senhor. Com seus cabelos antes tão alinhados para agradar aos homens e ao mundo, desalinha seus cabelos para enxugar os pés do Senhor, com aqueles perfumes mais preciosos com os quais se perfumava. Agora ela joga isto aos pés do Senhor. Esta mulher cobria de beijos de São Lucas os pés do Senhor. Que diferença entre esta mulher e esse fariseu, que convidou Jesus, convidou os discípulos, convidou tanta gente para talvez fazer propaganda e dizer: vejam, Jesus está na minha casa, sinal que eu sou uma boa pessoa. Aqui, muitos fariseus ainda não haviam entendido aquilo que Jesus vai dizer: eu vim buscar a ovelha perdida, eu vim buscar aquele que está enfermo, eu não vim buscar o são. Portanto, quantas vezes, assim como este fariseu recrimina Jesus e já não reconhece mais nele um homem de Deus, um profeta, por ele conviver ali e deixar que a pecadora o tocasse? Quantas vezes isto aconteceu, desta recriminação? E o Senhor vai ter que dizer tudo isso.
Eu vim para curar o doente. Eu vim para buscar a ovelha perdida. Eu vim para salvar aquilo que os homens já consideram não salvo. Tudo isto é um belíssimo programa de vida para nós. Primeiramente, o arrependimento. Seja qual for a situação que tenhamos vivido, uma vez que nós nos arrependemos, o Senhor sempre nos perdoa. Sempre. Podemos dizer que, na grande maioria dos casos, as pessoas não alcançam o perdão porque não buscam ou porque não querem arrepender-se. Arrepender-se significa fazer um caminho muito duro. Muito duro. Significa não voltar mais por aquele caminho de pecado. Significa começar um novo caminho. Nós não somos homens e mulheres que não sabemos o caminho. O próprio Senhor indicou que Ele é o caminho. Portanto, andando com o Senhor, na proximidade com Ele, nessa familiaridade, nós encontramos o caminho reto. Não podemos dizer, o Senhor quer o nosso arrependimento, mas não me mostra onde eu devo andar. Ele já te mostrou, Ele já me mostrou. Nós sabemos o caminho. Quantas vezes nós ouvimos fariseus ainda no dia de hoje? Ainda no dia de ontem, eu ouvi um fariseu, aqui nesta cidade, que me dizia, eu não vou à comunhão, eu não vou à missa, porque eu não me considero digno. Mas tem um monte de gente lá que também não é digna e vai. E eu lhe perguntei, e você consegue sondar os pensamentos e a vida das pessoas? Ou é só Deus que consegue isso? Tu consegue saber da vida alheia intimamente, talvez mais do que o pecador? E então esse fariseu começou um processo de conversão, porque caiu em si para saber que nem ele, nem eu, nem nenhum de nós consegue sondar o íntimo de outro ser humano. A sua tragédia, a sua tristeza, ou porque está naquele pecado, ou porque caiu. Aqui vem o convite para dos outros só considerar e julgar o bem. Só julgar e considerar o bem dos nossos irmãos. Jamais colocar o pecado do outro como impedimento para o seu retorno. Quantas vezes nós dizemos isso? Quantas vezes já contaminados por uma mentalidade mundana e, portanto, não cristão, dizemos, este aí não tem mais conversão, este aí vai para o inferno. Nós já nos colocamos no lugar de Deus, já nos colocamos no lugar da sua consciência, a qual nós não temos acesso e já o condenamos. E se pudéssemos, já cavávamos um fosso para enviá-lo mais rápido ao inferno. Enquanto que os nossos pecados, que estão à nossa frente, nós muitas vezes tapeamos e escondemos. Já o rei Davi, culpado de tudo o que fez, teve que ouvir a palavra do profeta Natã. Teve que ouvir que o Senhor deixaria a partir daquele dia em que ele deixou com que Urias fosse morto. Ele queria apossar-se da esposa, queria apossar-se dos bens de Urias. Davi, o rei que tinha tudo, ainda assim quis algo que não era seu. Tomou a esposa de Urias, o mandou para a frente da tropa para ser morto. Um grave crime. E o Senhor diz pelo profeta Natã, quando Davi diz, eu pequei, eu me arrependo, diz o profeta Natã, o Senhor perdoou o teu pecado, mas as consequências do teu pecado ficam. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que nós, no sacramento da confissão, somos perdoados de nossos pecados, mas as consequências ficam. E por isso, a Igreja nos ensina que pelas indulgências e por tantas outras práticas de caridade, nós podemos também apagar ou diminuir as consequências. Todo o pecado que fazemos deixa consequências, seja na nossa vida, seja na vida do outro, seja no mundo, e mais ainda, em toda a Igreja. É o membro doente que precisa de reparação.
Quantas vezes nós ouvimos em nossas assembleias alguém que diz: rezemos pelos pecadores, rezemos para que eles se convertam. E nós, não precisamos de conversão? A primeira coisa a pedir seria que eu me converta, que eu mude, depois que ele mude, que ele se converta. Foi isto que esta mulher pecadora pública veio fazer diante de Jesus e diante de todas aquelas pessoas. Poderia ela dizer: eu vou passar vergonha, não vou fazer isso em público, vou fazer em privado, vou encontrar Jesus aí em algum canto e vou pedir perdão. Não, ela, sabendo que o seu pecado era público, publicamente pediu perdão. E não acusou ninguém. Não disse: eu sou pecadora pública, mas aquele homem andou comigo. Quanta gente que no sacramento da confissão, ao invés de confessar os seus pecados, confessa o pecado dos outros, para o qual não podemos dar perdão. Só podemos dar perdão para quem se arrepende, portanto, aquele que está ali diante do confessor. E quantos que já entorpecidos já não reconhecem mais pecados em si? Já devem estar no supra-sumo da glória e da santidade. Não reconhecem mais pecados em sua vida. Não reconhecemos, e se não reconhecemos, não obtemos o perdão. Neste ano em que estamos vivendo, Jubileu da Misericórdia, temos que constantemente recordar que nós obteremos misericórdia de Deus se também formos misericordiosos com os outros. Sem misericórdia e sem perdão ao outro, nem eu obtenho perdão. O arrependimento significa também mudança de vida. Mais ainda, os evangelhos que foram escritos em grego usam uma palavra muito bonita, metanoia, que significa mudar a mente, mudar o modo de pensar. Conversão significa isso, mudar o modo de pensar. Quando a gente começa a pensar não com a nossa cabeça, não com a cabeça mundana, não com a cabeça carnal, não com o modo de proceder do mundo, então as coisas começam a mudar. Porque nós começamos a pensar com o Cristo cabeça. Com o Cristo que nos deu todo o plano, todo o traçado, todo o mapa para chegarmos à vida eterna. É a lei de Deus, que além do que está escrito, tem um Espírito por detrás. O Espírito de Deus que nos convoca à santidade. Observar o Espírito da lei e não a letra. Não basta apegar-se à letra da lei. São Paulo vai dizer: a letra mata, o Espírito vivifica. Nós somos tornados vivos verdadeiramente quando vivemos nesta liberdade, a chamada liberdade dos filhos de Deus que Jesus veio trazer. Se nós olharmos, caríssimos irmãos, todas as páginas do Evangelho, veremos um Cristo que busca a ovelha perdida, o filho perdido, o doente, aquele que era considerado incurável, aquele que era desprezado, não só pela sociedade da época, ainda hoje. Quantas vezes nós, sacerdotes, nós padres, os bispos, e mesmo o Santo Padre, o Papa, acolhe aqueles que são o lixo da humanidade. E há ainda fariseus que recriminam. Ainda há fariseus que recriminam. E dizem: isso não é homem de Deus para andar com esse tipo de gente. Pois que saibam todos, se ainda não sabem, que Jesus andava com esse tipo de gente. E nos diz ele que são os preferidos. Não porque andam no pecado, mas porque erraram e pedem perdão. E o perdão concedido a estes que erram e se arrependem, estes significam que vivem uma vida de amor, que querem viver o caminho reto. A estes é dado o maior perdão. Nenhum de nós pode dizer: não cairei em tal pecado, eu estou imune. Nenhum de nós. Nenhum ser vivo que já existiu, ou vai existir, ou existe. Todos nós falhamos. E todos nós queremos, então, nesse dia em que o Senhor nos anuncia o perdão, perdão como condição
perdão de nossos irmãos, o perdão que nós recebemos, condição para uma vida nova. Renovemos o nosso coração, coloquemos o nosso coração também no altar do Senhor, também junto com as ofertas. Não há Santa Missa que não deveríamos fazer isso, em todas sem exceção, entregar o nosso coração ao Senhor, para que o nosso coração, que muitas vezes é um bloco de pedra frio, se torne verdadeiramente um coração de carne, um coração vivo, um coração que pulsa. O nosso coração pode tornar-se perdoado, amado e querido, como o desta mulher, se nós perdoarmos e nós pedirmos o perdão. Ao final, Jesus diz para esta mulher: vá em paz. Vá em paz. É isso que ele nos diz a cada confissão. Tu foste perdoado, vá em paz. Nova vida, alegria, não só na tua vida, alegria no reino dos céus. Alegria no céu, os anjos se rejubilam porque um pecador voltou à casa do Pai. E alegria em toda a igreja, porque a igreja é a comunidade que o Senhor aqui deixou para nós vivermos o perdão e a gratuidade do amor do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.